Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. De Mileto mandou a Efésio chamar os anciãos da igreja, e, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me importei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que é útil seja, deixei de vós anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto os judeus como os gregos, a conversão de Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, da cidade em cidade, me revelar, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vós anunciar todos os conselhos de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentar a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando vós que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo vós a Deus e a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vós edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Esta palavra está em Atos, capítulo 20, versículo 17 ao 34. Glória a Deus, aleluias. Deus poderoso. O ministério de Paulo tomou uma porção muito ampla. Era um ministério internacional para levar as boas novas aos centros culturais do mundo. Ele não podia atuar sozinho, por isso Apolo arregimentou e investiu em pessoas que auxiliassem a levar o evangelho. Podemos citar nomes como os de Timóteo, Sópatro, segundo Trofimo, Tinico, Tito, Aristarco, Filemão, Caio e tantos outros. Essas pessoas recebiam ensino diretamente de Paulo, ou seja, o ministério do apóstolo despertava novas vocações. O apóstolo Paulo aproveitou as boas vontades de seu filho na fé para aprendizado no evangelho. Nesse sentido, ele tornou-se um mestre inspirado para os que ouviam, pois o apóstolo recebera a revelação do próprio Senhor. Assim, Paulo reunia vocacionados para dar-lhe instruções de como pastorear a igreja local. Não por acaso, temos 3 epístolas paulinas, denominadas de cartas pastorais. Ali há instruções sobre como pastorear uma igreja, falar com diversas pessoas da igreja local, segundo as suas faixas estariais. A constituição e a pregação do novo líder era um cuidado constante do apóstolo. Esse deve ser o nosso cuidado também, pois a estabilidade ministerial da igreja local depende disso. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso e grande Deus. O apóstolo Paulo tinha um compromisso, com as pessoas, tinha um compromisso com a vida dele, tinha compromisso sabendo que ele foi chamado para poder ajudar as pessoas, a poder falar a palavra de Deus, pregar as boas novas ao povo. Muitas pessoas elas foram libertas, curadas através de Paulo, porque Paulo era uma pessoa que estava para ajudar os próximos, ajudar o próximo, ajudar cada pessoa necessitada, precisando do evangelho,
precisando de salvação, e ele estava ali disposto a ajudar, estava ali firme, porque ele sabia que a carreira dele ia se dar bem, porque ele confiava em Deus, ele acreditava em Deus. E ele partiu, foi para Deus, graças a Deus. E ele foi até os aventais dele, curava, os aventais de Paulo curava. E Paulo era maravilhoso, um apóstolo bem sucedido na obra de Deus, um apóstolo compromissado com a obra de Deus. E isso é maravilhoso, porque Deus, ele se agrada com essas coisas, ele quer que a gente sejamos compromissados com as obras dele, compromissado com os irmãos, ajudando, querendo fazer o melhor para o irmão. Não falando mal dos irmãos, mas estando ali sempre que eles precisar para ajudar, para abençoar a vida deles. E isso, Deus é maravilhoso e requer isso de nós. Deus, ele pensa, em nós, pensa no que nós devemos fazer, cuidar. E isso é maravilhoso. Por isso nós temos que procurar uma igreja mais próxima da nossa casa, para poder estar nos dando as nossas vidas para Deus, porque Deus, ele quer fazer algo na nossa vida, quer trabalhar na nossa vida, mudar a nossa opinião, mudar o nosso jeito e levar nós para o céu. E por isso nós precisamos estar sempre disposto a estar na presença de Deus, para podermos estar aprendendo mais de Deus. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, eu oro, Senhor Deus, por essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, que estão, meu Pai, precisando, Senhor Deus, meu Pai, de ir para a tua casa, mas elas não têm força, Senhor Deus, meu Pai, elas querem, Senhor Deus, mas elas não conseguem, Senhor. Pai, abençoa a vida delas, espiritual, a vida física, a vida mental, toma elas nas tuas mãos, Senhor Deus, ajuda elas a vencer, ajuda elas a ter um compromisso contigo, ajuda elas a estar, Senhor Deus, meu Pai, na tua casa, ajuda elas, meu Pai, sentir o desejo de ir na tua casa, sentir o desejo, Senhor Deus, meu Pai, estar contigo. Deus, Pai Todo-Poderoso, só o Senhor pode, meu Pai, abençoar, meu Pai, essas pessoas, mudar a vida dela, mudar, Senhor Deus, meu Pai, oh, Pai, o entendimento dela, fazer com que elas venham, Senhor Deus, meu Pai, querer o encontro contigo, querer viver para ti, Senhor, meu Pai. Meu Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.